Salve, rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, em paz e com saúde e que todos se conservem assim para que em breve nós estejamos juntos novamente. Eu, professor Maurício, dando continuidade ao estudo das razões trigonométricas no triângulo retângulo, venho apresentar para vocês um exercício. Sem mais delongas, o exercício é: qual é o valor de seno de θ? Então, o exercício ele pede para nós calcularmos o seno desse ângulo θ. O θ, para quem não sabe, é a 8ª letra do alfabeto grego, ok? E na matemática, a θ ela representa a medida de um ângulo, tá? Pode ser alfa, pode ser beta. Mas no caso aqui, nós vamos calcular o seno do ângulo θ. Analisando a figura, eu observo o seguinte: antes de mais nada, para eu determinar o seno de um ângulo, qual que é a razão que eu tenho que usar? O seno de um ângulo, lembra da brincadeira lá? Corri, caí, bebi uma coca. Então, o seno é corri, ou seja, cateto oposto dividido pela hipotenusa, certo? Então, neste triângulo retângulo, eu quero saber o seno desse ângulo. Para determinar o seno desse ângulo, eu preciso conhecer, então, quem? A medida do cateto oposto e a medida da hipotenusa. Mas observe, eu não tenho, nesse triângulo retângulo, se o ângulo agudo que eu estou observando é este, então este cateto que forma junto com a hipotenusa este ângulo, é o cateto adjacente. Este aqui que está de frente para o ângulo é o cateto oposto. E este lado do triângulo retângulo é a hipotenusa, certo? Então, o que eu preciso fazer é determinar os valores da medida do cateto oposto e da hipotenusa, ok? Então eu preciso determinar esta medida, que é o cateto oposto, e esta medida, que é a hipotenusa, beleza? Muito bem, e este aqui no caso é o cateto adjacente, muito bem. Então vamos começar resolvendo o valor do cateto oposto, que é essa medida aqui, ó. Então observe. Eu tenho então aqui um triângulo retângulo, eu vou refazer esse triângulo retângulo aqui, ó. Já aproveitando para nós analisarmos uma questão muito importante, ó. Então eu vou fazer aqui esse triângulo retângulo, tá? Com a medida igualzinha. Tá bom? Olha lá. Então, nós sabemos que esta medida vale 2 e esta medida vale 2. O que eu preciso saber? Eu preciso saber a medida do cateto oposto. Então, para este triângulo retângulo, eu tenho que aqui está o ângulo reto. Então, esses dois lados são os catetos. E esta medida aqui, que é o cateto oposto, para este triângulo retângulo, é a hipotenusa. Então, quando eu conheço dois lados de um triângulo retângulo, para eu determinar o terceiro lado, eu posso utilizar a relação métrica do triângulo retângulo, conhecida como teorema de Pitágoras, né? Uma das relações métricas, né? Existem outras, mas a mais utilizada, a mais importante é o teorema de Pitágoras. E o que diz o teorema de Pitágoras? Que a medida que o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Então, neste caso, quem é a hipotenusa? A hipotenusa é o cateto oposto. Então, o cateto oposto elevado ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado, que é 2, mais o outro cateto ao quadrado, certo? Então, o cateto oposto ao quadrado, que é a hipotenusa, é 2 ao quadrado, que é 4, mais 2 ao quadrado, 4. 4 mais 4... 8, ok? Operação inversa da potenciação é a radiciação. Raiz quadrada de 8.
A raiz quadrada de 8 não é um número exato, ela não é uma raiz quadrada exata. Mas eu posso simplificar esse radical. Como que eu faço isso? Eu faço assim, ó, eu pego esse 8, que é o radicando, e vou decompô-lo em fatores primos. O 8 é um número par, então eu posso dividir por 2. 8 dividido por 2 dá 4. Posso dividir por 2 de novo, dá 2. Posso dividir por 2 de novo, dá 1. Quando chegou em 1, acabou a divisão. Então, como que eu posso escrever o 8? Eu posso escrever como sendo 2 vezes 2 vezes 2, certo? Como a raiz aqui é quadrada, ou seja, o índice é 2, então eu vou escrever assim, ó, raiz quadrada de 2 vezes 2, que é 2 ao quadrado, ou 4, né? Vezes 2, sobrou esse 2, certo? Lembrando da propriedade dos radicais, quem tem, quando o expoente do radicando é igual ao índice, eu posso cancelar o expoente com o radical. Então esse número que está aqui dentro, ele sai da raiz, ou seja, dá 2. Raiz quadrada de 2 ao quadrado é a mesma coisa que raiz quadrada de 4, que dá 2. Só que esse outro 2 aqui, ele tem o expoente 1. Como o expoente desse radicando é diferente do índice, eu não posso tirá-lo da raiz. Então, eu vou deixar na raiz. Então, significa dizer que raiz quadrada de 8 também é 2 raiz de 2. Ok? Muito bem. Então, eu determinei quem? Determinei o valor da hipotenusa. Então, esta hipotenusa vale 2 raiz de 2. Observe, então, que eu preciso determinar agora, para calcular o seno deste ângulo, o valor da hipotenusa. Então vamos analisar o seguinte. Neste triângulo retângulo aqui, ó, eu conheço este cateto, que vale 2 raiz de 2, e não tenho mais nenhum dado. Eu não conheço o valor do cateto adjacente, que é este outro cateto, e não conheço o valor da hipotenusa. E muito menos conheço o valor do ângulo. Então, como que eu vou fazer para determinar o valor da hipotenusa, que eu preciso para calcular o seno? O cateto oposto eu já calculei, vale 2 raiz de 2. Eu preciso calcular agora a hipotenusa, ok? Então, observe. Para eu calcular a hipotenusa, já que eu não conheço aqui este ângulo, eu preciso fazer o quê? Observe, nesta figura total aqui, eu conheço que este outro triângulo retângulo aqui, ó, ele tem medidas dos catetos 4 e 4. Esse lado aqui, que é o cateto adjacente para este triângulo, é a hipotenusa desse triângulo aqui, certo? Vamos chamar assim, ó, triângulo 1, triângulo 2, triângulo 3, ok? Então, nesse triângulo 2, eu tenho catetos iguais, 4 e 4. Então, eu vou mostrar para vocês, vou dar para vocês uma dica, que eu já falei em outras videoaulas. Sempre que eu tenho um triângulo retângulo e os catetos têm medidas iguais, significa dizer que esse triângulo retângulo nada mais é do que a medida, que é a metade de um quadrado. Observe, se eu fizer aqui este procedimento, olha o que vai acontecer. Eu vou ter um quadrado, tá? Certo? Eu vou ter um quadrado. Então, significa dizer que é um quadrado de lado 2. Sempre que eu tiver, então, um triângulo retângulo cujos catetos forem iguais, a hipotenusa desse triângulo retângulo nada mais é do que a diagonal de um quadrado. E toda diagonal do quadrado tem a medida lado vezes raiz de 2. Quanto que é o lado desse quadrado? É 2? Então, a diagonal desse quadrado vale 2 raiz de 2. Ou seja, é a mesma coisa do valor da hipotenusa. Beleza? E por que eu estou falando isso? Observe que no triângulo 2 eu tenho um outro triângulo retângulo cujos catetos são iguais, 4 e 4. Daí, essa história é muito importante porque eu agilizo o meu cálculo. Sempre que eu olhar o triângulo retângulo e os catetos forem iguais, significa dizer que a hipotenusa tem a medida do lado vezes raiz de 2. Aqui a medida era 2, então a hipotenusa 2 raiz de 2. Aqui o cateto vale 4, 4 e 4, então a hipotenusa aqui nesse caso vale 4 raiz de 2, ok?
Se você tiver alguma dúvida, nós podemos fazer. Então vamos fazer aqui, ó. Vamos então calcular o cateto adjacente. Então, ó, cateto adjacente ao quadrado vai ser igual para o triângulo 2, ó. Então, um cateto ao quadrado, que é 4 ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, que é 4 ao quadrado. 4 ao quadrado dá 16. Então, o cateto adjacente ao quadrado é 16 mais 16, que dá 32, ok? Então, a operação inversa da potenciação é a radiciação. Raiz quadrada de 32. O 32 é um número par, eu posso simplificar essa raiz. 32 por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1, ok? Muito bem. Então, observe, eu posso escrever então a raiz quadrada de 32 como sendo raiz quadrada, 2 vezes 2, 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 2 ao quadrado, vezes 2 que sobrou. Olha lá, quem tem um expoente igual ao índice sai da raiz. Então, eu vou ter esse 2 que sai da raiz, vezes esse 2 que sai da raiz, só que esse 2, ele permanece na raiz, porque o expoente do radicando é diferente do índice. Então, eu tenho 2 vezes 2, 4, raiz de 2. Olha lá, exatamente o que eu disse aqui, ó. Então, de novo, sempre que eu tiver um triângulo retângulo cujos catetos tiverem medidas iguais, a hipotenusa ela representa a diagonal de um quadrado, cuja medida desse quadrado mede, no caso, 4 aqui de lado, ok? Muito bem. Então, eu tenho 4 e 4, 4 raiz de 2. Beleza. Agora, nesse triângulo retângulo aqui, ó, eu conheço, então, que esta medida vale 2 raiz de 2 e que esta medida vale 4 raiz de 2. E agora, o que eu faço? Agora eu faço o seguinte, observe. Então, eu tenho neste triângulo retângulo a medida do cateto e a medida do outro cateto. Para determinar o seno do ângulo, eu preciso conhecer a hipotenusa. O que eu vou fazer, então? Eu vou calcular a hipotenusa. Então, a hipotenusa elevada ao quadrado vai ser igual a 1 cateto elevado ao quadrado, que é 2 raiz de 2 ao quadrado, mais a outra hipotenusa, o outro cateto ao quadrado, que é 4 raiz de 2 ao quadrado. Então, a hipotenusa elevada ao quadrado é igual. Vamos ver. 2 raiz de 2 ao quadrado, eu elevo 2 ao quadrado, que dá 4, e a raiz quadrada de 2 ao quadrado cancela a raiz com o quadrado, dá 2. Aqui é a mesma coisa, 4 ao quadrado, 16, e a raiz quadrada com o expoente cancela. Então, eu tenho que a hipotenusa elevada ao quadrado vai ser 4 vezes 2, 8, 16 vezes 2, 32. 8 mais 32 é 40. Então, a medida da hipotenusa vai ser raiz quadrada de 40. Nossa, vai ficar complicado isso aqui, porque o cateto oposto deu 2 raiz de 2 e a hipotenusa deu raiz de 40. Mas vem aqui, vamos simplificar o 40. Ó, vamos simplificar a raiz de 40. Por 2 dá 20, por 2 dá 10, por 2 dá 5, por 5 dá 1. Então, como que eu posso escrever a raiz quadrada de 40? 2 vezes 2, 2 ao quadrado, vezes 2 vezes 5. Quem tem um expoente igual ao índice sai da raiz. Então, esse 2 sai da raiz, o 2 e o 5 ficam na raiz. 2 vezes 5, 10. Então, a hipotenusa vale 2 raiz quadrada de 10. Beleza, agora eu consigo determinar o seno do ângulo. Quem que vai ser o seno do ângulo? Então, o seno desse ângulo θ vai ser a medida do cateto oposto. Quem é o cateto oposto? É 2 raiz quadrada de 2, dividido pela medida da hipotenusa, que é quem? 2 raiz quadrada de 10. Certo? Beleza? Aqui, ó, 2 raiz quadrada de 10. Observe, 2 dividido por 2 dá 1. Então, o seno desse ângulo vai ser igual a raiz de 2 sobre raiz de 10. Opa! Nas alternativas aqui não tem nada parecido.
Mas diz uma das propriedades dos radicais que a divisão das raízes é igual à raiz da divisão. Ou seja, eu tenho que seno desse ângulo vai ser igual à raiz quadrada de 2 dividido por 10, certo? Se eu simplificar 2 décimos por 2, então eu tenho que o seno desse ângulo vai ser igual à raiz quadrada de 1 sobre 5. E também não tem nada parecido. Mas isso aqui é a mesma coisa que raiz quadrada de 1 dividido por raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 1 é 1 e sobra a raiz quadrada de 5 embaixo. Então eu tenho que o seno desse ângulo θ é 1 sobre raiz quadrada de 5. Também não tenho nada parecido aqui. Então vamos lembrar o seguinte, eu tenho que racionalizar esta fração, porque eu não posso deixar o número irracional no denominador da fração. Então eu multiplico por raiz de 5 em cima e raiz de 5 embaixo. Então eu tenho que o seno desse ângulo, 1 vezes raiz de 5 dá raiz de 5. E raiz de 5 vezes raiz de 5 dá raiz de 5 ao quadrado, ou raiz de 25, que dá 5. Então o seno desse ângulo é raiz quadrada de 5 sobre 5, que é a alternativa E. Olha que belezinha. Beleza, pessoal? É isso aí. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado do exercício. Obrigado pela atenção. Até a próxima. Fiquem com Deus e muito rock and roll. Yeah!